Os meus pais expulsaram-me de casa para deixarem a minha irmã mais velha viver lá, apesar de eu ter comprado a casa. Mas o karma veio mais rápido do que esperado. Sou um homem de 28 anos, e nos últimos 6 meses, a minha vida virou completamente do avesso. Fui traído pelas pessoas que deviam ser o meu porto seguro, os meus pais, e a minha irmã mais nova. Estou a partilhar isto porque preciso de desabafar, e quem sabe, talvez alguém do outro lado compreenda. A minha irmã chama-se Inês, nome adaptado, e sempre foi a menina de ouro da família. Desde pequenas que era claro, ela podia fazer tudo. Se fazia birra, era sensível. Se eu expressava frustração, era malcriado. Quando eu tirava 19S e 20S no liceu, diziam-me é o mínimo. Quando a Inês tirava um 14, celebravam com bolo e tudo. Era absurdo. Eu era o filho certinho, responsável, reservado. Ela era a alma livre, e por isso, protegida a todo custo. Há cerca de 3 anos, consegui finalmente comprar uma casa. Não era uma mansão, mas era um T3 simpático nos arredores de Coimbra, com um pequeno quintal e espaço suficiente para um escritório. Poupei durante anos, trabalhei em informática, e foi um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Na altura, os meus pais estavam com dificuldades financeiras e pedi-lhes que viessem viver comigo por uns tempos. Quis retribuir o apoio que me deram nos meus anos de estudante. Dei-lhes o quarto maior. Mudei-me para o mais pequeno. Fiz tudo de coração. Depois apareceu a Inês. Ela tinha acabado uma relação complicada e ligou-me a chorar. Disse que não tinha onde ficar. Eu hesitei. O meu instinto gritava não. Mas sou parvo e disse sim. Só por umas semanas, disse eu. Até te orientares. Primeiro sinal de alerta? Nem agradeceu. Apareceu com os móveis dela, redecorou a sala sem pedir autorização, apropriou-se da casa de banho de hóspedes e referia-se à cozinha como a minha cozinha, como se estivesse a pagar renda. Soiler, não estava. Um mês depois, estava ela a dizer aos meus pais que eu era negativo e controlador e que não se sentia bem em casa comigo. À frente de mim. Como se eu não estivesse ali. Confrontei-a uma vez. Pedi-lhe para respeitar o espaço, para parar com essa atitude. Ela chorou. Lágrimas instantâneas. E os meus pais? Correram a abraçá-la. Estás a ser muito duro com ela, disse a minha mãe. Começaram a implicar comigo por tudo. Se chegava tarde do trabalho, era porque não ligava à família. Se não cortava a relva ao sábado, era sinal de que não estava a colaborar. Até a maneira como olhava para Inês era analisada, estás com um ar agressivo. Era o mundo ao contrário. A minha casa. O meu nome na escritura. E estava a ser tratado como um intruso. Depois, veio o pior dia da minha vida. Cheguei à casa e encontrei tudo que era meu, dentro de caixas. Roupa, livros, até o diploma da faculdade. Estavam à minha espera no corredor. O meu pai, de braços cruzados, disse: falamos em família e achamos melhor que procures outro sítio para viver. Pensei que era brincadeira. Ri-me. Sério. Mas estavam completamente sérios. A tua energia tem estado muito pesada, disse a minha mãe. A Inês está a passar por muito. E a própria Inês, sem levantar os olhos do telemóvel. É melhor assim, mano. Vai fazer-te bem. A raiva que senti, tremia. Disse que a casa era minha, que podiam muito bem ir eles embora. Sabes o que o meu pai disse? Se tens esta casa, foi porque te criamos. Está na altura de retribuires. Estava alojado no sofá do meu amigo Rui, ainda em choque por ter sido expulso da minha própria casa. Era como se o mundo tivesse virado do avesso. Custava-me mais o silêncio do que tudo o resto. Nem uma chamada dos meus pais. Nada da Inês. Como se eu tivesse desaparecido. Como se nunca tivesse existido. Tentei continuar a trabalhar, mas não conseguia concentrar-me. Acabei por tirar uns dias de baixa. O Rui insistia que eu contactasse um advogado logo, mas eu sentia-me completamente bloqueado.
Só conseguia pensar, como é que isto aconteceu? Como é que deixei? Foi aí que comecei a investigar. Ainda tinha acesso às minhas contas e ao portal da hipoteca. A casa continuava legalmente no meu nome. Eles não tinham feito nada de oficial, tinham apenas feito um ultimato emocional e expulsado-me. Mas algo não fazia sentido. Os meus pais não mexem uma palha sem ajuda, e a Inês? Ela mal sabe organizar o próprio armário, quanto mais montar esta espécie de um golpe de estado doméstico. Foi quando percebi que tinha sido ela montar tudo. A namorada do Rui, a Carla, estudou na mesma faculdade que a Inês. Nunca foram amigas chegadas, mas seguiam-se no Instagram. A Carla foi ver os stories da Inês, e o que encontrou deixou-me sem palavras. Era uma selfie dela ao espelho, dentro da minha casa, com a legenda: "Finalmente em casa. Manifestação funciona. Meninas faíscas #novo começo. Casa dela. Não na casa do meu irmão. Não a passar uns dias com os meus pais. Dela." Enviei o print aos meus pais no grupo de WhatsApp da família. Só escrevi: "Isto é a sério?" Nunca responderam. E depois, apareceu uma mensagem inesperada. Era da Beatriz, uma rapariga que tinha saído 2 vezes com a Inês. Ela tinha ouvido a Inês gabar-se numa festa de que estava a viver de graça numa casa que conseguiu manipular do irmão e que o plano era aguentar a pressão até eu cansar e assinar a transferência da escritura. Palavras da própria. A Beatriz ouviu. E teve a decência de me contar. Foi aí que percebi que não tinha sido um acidente, nem uma má comunicação. Foi premeditado. Um plano de longo prazo. Deliberado. E o mais chocante? Quase conseguiram. Mas não. Eu não ia ficar de braços cruzados. No dia seguinte, marquei consulta com uma advogada em Leiria, a doutora Manuela, uma senhora que claramente já tinha lidado com dramas familiares piores. Contei-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio, anotou tudo, e no final disse: "Eles não têm qualquer direito legal de o impedir de entrar em sua casa. Vamos reverter isto." Ela recomendou não confrontar ninguém diretamente até termos tudo preparado legalmente. Mas confesso, a raiva era maior do que eu. Precisava de os enfrentar. Esperei por um fim de semana. Fui até lá. Ainda tinha a chave. A Inês abriu a porta. Estava a usar o meu Odi da faculdade, aquele que eu achava que tinha perdido. Olhou para mim como se eu fosse um cobrador da EDP. "O que estás aqui a fazer?" Respondi: "Vim para casa. Esta casa é minha. Estás a lembrar-te disso, não estás?" Ela revirou os olhos. Com aquele ar de superioridade. "Tínhamos acordado que era melhor para todos se te afastasses." Acordado com quem? Com os duendes da floresta? A minha mãe apareceu da cozinha. Ela tem andado muito ansiosa. Tu não estás a ajudar com essa atitude agressiva. Respirei fundo. Queria explodir. Mas a doutora Manuela tinha razão, era melhor manter a calma. A minha advogada vai entrar em contato. Aproveita para começar a fazer as malas. Foi ali que começaram a perceber que o jogo tinha acabado. Mas o que me fez perder verdadeiramente a cabeça foi o que descobri no dia seguinte. Recebi uma notificação por e-mail de uma reserva feita no Airbnb. Para minha morada. Confuso, fui ver o link. E lá estava, a casa listada como vivenda solar de Inês. A descrição era cheia de mentiras, mas com fotografias que eu mesmo tinha tirado quando a comprei. Ela tinha alugado a casa. A minha casa. Para turistas. Entrei em contato com a plataforma, denunciei tudo e guardei provas. E liguei imediatamente à doutora Manuela. "Perfeito", disse ela. "Acabamos de ganhar o caso." Depois de descobrir que a Inês tinha arrendado a minha casa no Airbnb como se fosse dela, e com hóspedes prontos a entrar, a minha paciência evaporou por completo. Liguei à doutora Manuela, e ela ficou radiante. "Com essa prova", disse ela, "podemos entrar com um pedido urgente de despejo." No dia seguinte,
Demos entrada no tribunal com um requerimento para restituição imediata de posse. Como a escritura da casa estava no meu nome, os serviços estavam em meu nome, e eu nunca tinha assinado qualquer contrato de arrendamento com a minha irmã, o caso era direto. O facto de ela estar a lucrar com o espaço ainda agravava a situação. Tudo indicava que ela estava a agir de má fé. O julgamento foi marcado para a semana seguinte. No dia, entrei na sala com a doutora Manuela ao meu lado. Eu estava nervoso, mas confiante. Sabia que a verdade estava comigo. A Inês apareceu com um blazer bege, óculos de sol, sim, dentro do tribunal, e de braço dado com um tipo que parecia saído de um anúncio de ginásio, músculos, cabelo engomado e um ar de quem tinha opiniões fortes sobre suplementos alimentares. Achei que era um advogado. Não. Era o namorado. A juíza foi direta. Pediu a documentação. Eu entreguei tudo, escritura, faturas, prints do Airbnb, até a história do Instagram onde a Inês dizia que finalmente estava em casa. Quando chegou a vez da Inês falar, começou com um discurso emocionado. Eu vivi naquela casa como parte de um acordo familiar. O meu irmão é instável. Fez-me sentir em perigo. Senti-me obrigada a ficar lá para proteger os meus pais. A juíza levantou uma sobrancelha. Tem alguma prova disso? Algum contrato? Alguma queixa policial? Silêncio. Algum recibo de renda? Transferência bancária? Algum comprovativo de que a casa lhe pertence? Mais silêncio. Sabe que o arrendamento da casa no Airbnb, sem autorização do proprietário, é ilegal, correto? E foi nesse momento que a fachada dela começou a desmoronar. Tentou manter a pose, mas a voz falhou-lhe. Disse que só queria ajudar a família financeiramente e que estava desesperada. A juíza, com a paciência de quem já viu este tipo de novela demasiadas vezes, respondeu apenas: a casa será restituída ao proprietário no prazo máximo de 5 dias. Se não o fizer voluntariamente, será retirada pelas autoridades. A Inês ficou branca. Depois vermelha. Depois chorou. Isto é injusto. A casa devia ser de todos nós. Ele nunca teria comprado sem os nossos pais. Eu só a olhei. Não disse uma palavra. Nem precisava. A juíza encerrou a sessão, e a doutora Manuela deu-me um leve toque no ombro. Já está. Agora é só esperar. 5 dias depois, eu e a doutora Manuela fomos à casa com o oficial de justiça. A Inês ainda estava lá. Os meus pais também. Estavam no quintal, parados, como se fosse a casa deles. A minha mãe veio ter comigo, olhos úmidos, tom teatral. Não precisavas de ter feito isto. Podíamos ter resolvido tudo em família. Família, essa palavra vazia que eles atiravam sempre que queriam desculpar o imperdoável. O meu pai estava calado. Olhou para mim com aquele ar derrotado, como se dissesse não posso fazer nada. A Inês saiu da casa com 2 sacos pretos de plástico, um com roupa, outro com maquilhagem. Disse, a chorar: tu vais acabar sozinho nesta casa miserável. Sem ninguém. E foi-se embora descalça, com o namorado a segui-la em silêncio. O oficial de justiça observou, impassível. Quando a porta se fechou, senti um alívio que nunca tinha sentido antes. Entrei e fui direto à sala. Estava de pernas para o ar. Sofás rasgados, almofadas no chão, parede da cozinha suja de base líquida. No lava-loiça? Pratos com restos de comida de dias. Mas o pior foi o que encontrei numa das gavetas. Um caderno, manuscrito, com o título Plano de Independência, Inês. Lá estavam páginas com ideias como: cobrar renda simbólica aos pais. Airbnb aos fins de semana. Trocar azulejos da casa de banho até abril. E esta pérola, mudar as fechaduras até julho. Ela planeava tudo. Cada detalhe. Cada mentira. 2 dias depois, a minha mãe mandou uma mensagem de voz. Não percebo o que te aconteceu. Não é assim que se trata a família. Apaguei a mensagem sem responder.
Depois de ver a minha casa arrumada à pressa, com os vestígios do que tinha sido o reinado da Inês, desde pratos sujos até paredes manchadas com maquilhagem, passei os dias seguintes a limpar, a substituir o que tinha sido destruído, e, mais importante, a tentar reconstruir-me. Não recebi um único pedido de desculpas. Nenhuma chamada. Nada. Só silêncio. E depois, um voicemail da minha mãe. A voz trêmula, quase em pânico. É o teu pai. Desmaiou no supermercado. Foi levado para o hospital. Por favor, vem. Senti o coração parar. Apesar de tudo, ainda amava o meu pai. Era uma daquelas ligações invisíveis que ficam mesmo quando a razão grita que devíamos ter cortado há muito. Lembrei-me do homem que me ensinou a andar de bicicleta. Do homem que foi ficando mais ausente, mais fraco, mas que mesmo assim, parte de mim queria recuperar. Peguei no carro e fui direto ao hospital. Entro, e lá está ele. Sentado. A beber uma água das máquinas. De telemóvel na mão. Relaxado. Não era uma emergência. Era uma encenação. A médica explicou-me que foi apenas um ligeiro episódio de desidratação. Nenhuma urgência. Nenhum risco. Estaria de alta dentro de 1 hora. Olhei para minha mãe. Ela desviou o olhar. Corada. Precisávamos de falar contigo. Foi como levar um murro no estômago. Usaste a saúde do pai para me manipular. Tu não nos dás outra hipótese. A tua irmã está a passar muito mal. Está em casa de uma amiga, sem dinheiro, sem apoio. A tua irmã. Sempre a tua irmã. Perguntei, ainda incrédulo. E tu achaste que enganar-me era a forma certa de resolver isso? És o mais racional, o mais calmo. Pensamos que se estivesses aqui, cara a cara, podíamos explicar melhor. Explicar o quê? Que querem que eu volte a deixar a Inês morar em minha casa? O meu pai, até então calado, disse apenas: isto está a destruir a família. Foi ali, naquele corredor frio de hospital, que tudo dentro de mim estalou. A família? Destruíram-na quando me tiraram de casa. Quando me fizeram sentir como se eu fosse um intruso na minha própria vida. Quando escolheram a vossa filha em vez da verdade. Eles tentaram interromper-me, justificar. Mas eu já não ouvia. Se fosse eu a fazer o que ela fez, vocês tinham me cortado da vossa vida sem hesitar. Não responderam. Foi a confirmação que eu precisava. Uma verdade que sempre suspeitei, mas que ali, naquele silêncio constrangido, ficou clara como água. Nunca fui o preferido. Fui o que dava menos trabalho. O que resolvia. O que aguentava tudo. Virei costas e saí. Foi a última vez que os vi. Nos dias seguintes, bloqueei os números deles, apaguei as mensagens e tirei a minha vida das redes sociais. Falei com alguns primos, expliquei tudo. Muitos deles ficaram chocados, mas apoiaram-me. E, para minha surpresa, alguns partilharam experiências semelhantes com a Inês. Manipulação. Vitimismo. Sempre a mesma estratégia. Comecei a fazer terapia. A psicóloga disse-me algo que nunca vou esquecer. Tu não perdeste a tua família. Perdeste a ideia de que alguma vez a tiveste. A verdade dói. Mas liberta. Hoje, a minha casa está tranquila. Voltei a pintar as paredes. Mudei os móveis. E, numa espécie de ritual simbólico, troquei a placa da caixa do correio. Onde antes dizia o apelido da família, agora está apenas o meu nome próprio. Porque esta casa é minha. A minha paz. A minha escolha. E sabes o que é mais irônico? Passadas semanas, recebi uma mensagem da ex-melhor amiga da Inês, a Raquel. A mensagem dizia: ela continua a dizer que tu lhe arruinaste a vida. Mas toda a gente viu o que aconteceu. Ela nunca mereceu nada do que tinha. Nem respondi. Nem precisei. Depois daquele último teatro no hospital, aquela emergência que não passou de uma tentativa desesperada de manipulação, finalmente quebrei o ciclo. Cortei todos os laços.
Com a Inês. Com os meus pais. Com a imagem idealizada de família que carregava desde criança. Foi como respirar fundo depois de anos debaixo de água. Nos dias seguintes, recomecei. Troquei a fechadura da porta da frente. Instalei câmaras de videovigilância. Substituí cada objeto que me recordava do tempo em que a casa estava ocupada por gente que dizia amar-me mas agia como se eu fosse descartável. Comecei a criar novas rotinas. Passeios ao fim do dia. Café no terraço ao domingo de manhã. Comprei até um cão, um labrador preto chamado Simão, que hoje dorme encostado aos meus pés enquanto escrevo esta história. A casa deixou de ser um campo de batalha. Tornou-se um lugar meu. Sem vozes a criticar, sem manipulações passivo-agressivas. Só silêncio e espaço para curar. A doutora Manuela continuou a acompanhar-me nos passos finais do processo. Fizemos questão de deixar tudo oficial, a sentença do tribunal, o registro de posse, e um bloqueio legal contra qualquer tentativa futura de usufruto por parte da Inês. Ela ainda tentou contestar o processo, mas foi rejeitado de imediato. A juíza considerou que houve má-fé evidente. Alguns dias depois, a Raquel, a tal ex-melhor amiga da Inês, voltou a enviar mensagem. Desta vez, mais direta. Ela anda a dizer que tu ficaste com tudo. Que lhe roubaste o futuro. Mas toda a gente sabe que ela destruiu tudo sozinha. Disse também que a Inês agora vivia num pequeno apartamento partilhado na margem sul, que andava à procura de trabalho, mas que não parava de contar versões da história onde ela era vítima. Nem me dei ao trabalho de responder. Porque nessa altura, eu já tinha deixado de querer vingança. A melhor vingança, percebi, é o silêncio. E a paz. A estabilidade que eles sempre disseram que eu procurava demasiado. A capacidade de olhar para o espelho e saber que não fui eu quem traiu ninguém. Comecei a sair com uma rapariga chamada Cláudia, conhecemo-nos por acaso num passeio de cães num parque em Oeiras. Ela tem um Golden Retriever, a Lua, que virou melhor amiga do Simão desde o primeiro dia. A Cláudia é calma, com os pés bem assentes na terra, e não ficou chocada quando lhe contei a história. Limitou-se a dizer: é incrível o que aguentaste. Mas também é incrível o que fizeste com isso. Estamos juntos há quase 5 meses. Não sei onde vai dar, mas sei que ela nunca me pediu que sacrificasse a minha paz para caber no mundo dela. E isso, para mim, já é tudo. Ainda esta semana, fui à conservatória e tratei da última formalidade, registrei a casa em meu nome completo. Antes, estava só com o nome informal que usava. Agora está como deve ser, com todos os documentos certos, selado com a minha assinatura. É oficial. Esta casa é só minha. E ninguém, nunca mais, vai fazer-me duvidar disso.